dentro da drogaria, a gente tem que avaliar alguns aspectos desse medicamento. As condições em que ele foi transportado, principalmente se a gente estiver falando de imunobiológicos, de vacinas ou de medicamentos que precisam de termoláveis, que são classificados assim, que precisam de armazenamento. Se eles são desse tipo, eles precisam vir dentro de uma caixa de isopor, com material para manter conservação de temperatura, para que ele não esquente, para que ele não sofra variações de temperatura significativas. Receber, conferir, atestar realmente ali aquela qualidade, a segurança que esse transporte foi feito. Na hora de organizar, recebeu essa medicação, conferiu com nota fiscal, porque medicamento sem nota fiscal, ele é um contrabando, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado no ato do recebimento desse medicamento, saber da origem desse medicamento, da procedência desse medicamento. E ali no processo de organização, ter um controle com relação à validade na hora de dispor na prateleira, de organizar na hora da guarda desse medicamento. Tem que ter esse cuidado, porque você evita de um medicamento perder na prateleira, vencer na prateleira, que não é legal, é prejuízo para todo mundo, né? Ou entregar um medicamento vencido para esse cliente. Então, a gente usa quem tá mais velho vem para frente, né? Então, na hora da gente organizar, tem todo esse cuidado para que o medicamento que esteja mais próximo da validade de vencer, né, que vá vencer primeiro, vamos colocar assim, ele seja um dos primeiros a sair, né? Não é que necessariamente a gente está falando assim de 1 mês ou 2, não, é 2 anos, 3 anos, 4 anos. Por quê? Porque tem medicamento que ele tem um fluxo de venda muito alto, né? Por exemplo, de pirona. Pirona é um medicamento que ele sai todos os dias. Vitamina C, dificilmente ele fica parado no estoque. Ele tem um rodízio muito grande. Mas tem alguns medicamentos que não. Então, a gente tem que ter essa segurança de que quanto tempo ele passar ali, a gente utilize ele em condições adequadas. Do mesmo jeito, são os medicamentos controlados, principalmente, que ainda tem uma outra situação, porque tem todo um controle, além da validade, o lote, porque tem um sistema que ele é alimentado a nível nacional, de quem recebeu, quem foi a empresa que vendeu, quantas caixas foram recebidas, a miligrama, qual é o laboratório, isso é tudo analisado e tem que ser alimentado nesse sistema pelo farmacêutico. Então, todas essas informações ela tem que estar batendo. O lote também tem que ser exatamente como estava na nota fiscal, porque tudo isso vai via sistema e vai para o Sistema Nacional da Vigilância Sanitária. Principalmente porque dentro desses medicamentos, desses tipos de medicamentos, a gente tem substâncias que podem causar dependência. Então, a gente tem que ter esse controle para poder fazer um rastreamento desse paciente quando necessário. Em que condições? Já aconteceu uma vez comigo na drogaria, o cliente, o paciente, ele chegou lá pedindo um relatório de todas as medicações que ele tinha pegado nos últimos dias, ali num certo período, porque ele ia fazer a renovação da habilitação e ele fez o toxicológico e não passou. Então, ele tinha que provar que não era usuário de nenhum tipo de substância não ilícita, como, por exemplo, drogas, né? Então, ele foi lá procurar um documento que comprovasse que deu positivo no teste dele, porque ele fez uso de certas medicações há um período de tempo, com prescrição médica, porque tinha diagnóstico e necessidade, não porque ele era um usuário. Outra situação que a gente pode precisar rastrear acontece, não com muita frequência, mas já aconteceu recentemente, até com a última, se eu não me engano, foi a losartana, recall de medicamento. E como que a gente rastreia esse medicamento? É pelo lote. É o código de barra desse medicamento, a identificação desse medicamento é o lote, o número de lote. Então, a partir disso, a gente consegue saber para quem a gente vendeu, quem levou dos últimos dias. Então, esse estoque ele tem que estar bem redondinho no sistema, que na maioria das vezes a gente utiliza o sistema para gestão de estoque ali, né? A drogaria tem, com o que está na prateleira. Porque aí você consegue rastrear esse medicamento para onde foi, tem um fluxo bem desenhado ali da farmácia, saber quem é o paciente que comprou, quem é o cliente, e aí você consegue localizar e, quando necessário, fazer o recolhimento desse medicamento. Por isso, essa é a importância. Quando a gente fala do medicamento vencido,
tem que fazer também todo um trâmite no recolhimento, na separação e no descarte. Tem todo um programa, um protocolo de recolhimento de resíduos de medicamento que não podem ser descartados de qualquer forma. Existem empresas especializadas para dar o devido fim, né, o devido destino qualificado para essas substâncias. Porque são substâncias químicas e químicos, eles contaminam, o medicamento não é diferente, lençóis de água, terreno, e tornando improdutivos em algumas situações, ou até mesmo contaminando uma criança, por exemplo. Nos Estados Unidos teve uma situação lá que algumas crianças elas foram para o hospital porque elas tiveram em contato com um medicamento que tinha substância e infelizmente uma até chegou a virar óbito. Então, o descarte ele tem que ser muito bem feito, ele não pode ser na privada, ele não pode ser simplesmente descartado como lixo comum, porque são químicos, são substâncias químicas. Então, correto, quando a gente está falando da drogaria, tem uma empresa, é necessário que tenha essa empresa contrato, comprove e leve para a vigilância sanitária, porque é um das condições para você ter um estabelecimento com uma farmácia funcionando. Você tem que ter uma empresa de resíduos, tanto para esses medicamentos vencidos, como também para agulhas, seringas, tudo que você utiliza ali em aplicação de injetáveis. Enquanto população de licença com população, você tem que pegar essa medicação e procurar a drogaria mais próxima, que hoje dentro do estado do Pará é lei, todas têm que fazer o recolhimento desses medicamentos vencidos. A população pode ir e entregar na farmácia, ele é reconhecido como um estabelecimento de ponto de coleta, e aí ele vai caminhar pro seu destino final, assim como tudo ali da farmácia.